No vídeo de hoje, eu vim te apresentar 5 dicas que vão salvar muito o seu tempo e vão aumentar a sua produtividade aqui no Adobe Premiere Pro. Meu nome é Eric, eu sou editor de vídeo e sem enrolação, bora para a primeira dica. A primeira dica é em relação a uma ferramenta muito útil para o fluxo de trabalho aqui no Adobe Premiere Pro. Eu demorei bastante para descobrir sobre essa ferramenta, mas depois que eu descobri, eu nunca mais parei de usar, porque é uma ferramenta muito útil para o fluxo de trabalho mesmo. Eu vou vir aqui para exemplificar em Import, vou clicar em Ctrl A e vou importar todas essas mídias porque eu quero utilizar de exemplo para demonstrar sobre a utilidade da ferramenta. Bom, pessoal, com as mídias aqui na timeline, eu vou fazer uma coisa primeiramente. Eu vou vir e pegar tudo isso aqui e eu vou duplicar. Então, ó, selecionei todas as mídias, vou duplicar, vou clicar aqui na tecla Alt e vou arrastar. Vou selecionar tudo de novo, cliquei aqui Ctrl A para agilizar e vou pegar e duplicar ainda mais. Por que eu tô duplicando agora? Porque o que eu vou ensinar é muito útil, principalmente em timelines extensas com muito tempo de mídia. Então, inicialmente só vou vir aqui e ir duplicando. Mais ou menos esse tempo já tá bom para mostrar. Isso é útil tanto em projetos pequenos quanto projetos mais complexos, mas, por exemplo, eu tô aqui na parte de cortar. Então, tá, vou pegar aqui e vou cortar essa parte do vídeo. Galera, eu quero pegar e eu quero selecionar tudo pra ajeitar a timeline. Eu quero pegar tudo que tá atrás e arrastar junto aqui pra organização aqui da minha timeline. Mas, nossa, gente, tem muita coisa. Eu tenho que pegar, ó, nem consigo enxergar tudo direito. Eu tenho que pegar, selecionar tudo pra ajeitar do jeito que eu quero. Nem consigo ver direito o que eu tô selecionando, nem sei se eu peguei tudo mesmo ou não. E mesmo se eu sei exatamente o que eu peguei, é muita coisa, não é prático ficar toda hora pegar, selecionando, arrastando. É muito mais fácil tu vir aqui e utilizar essa ferramenta aqui, que é o Track Select for Art Tool. O atalho é A, então se tu clicar na tecla A, tu já usa essa ferramenta. O que que essa ferramenta faz? Tudo que tiver depois aqui e eu clicar, seleciona. Então eu já consigo juntar tudo aqui direto. Isso poupa muito tempo no dia a dia. Eu posso também pegar aqui, ó, e arrastar. Tipo, tudo que tiver à direita do ícone quando eu clicar, vai pegar. E durante a edição isso é útil de várias formas, então é uma ferramenta muito útil aqui para o fluxo de trabalho e que é muito bom para economizar tempo. Ainda mais em projetos desses que, tipo, às vezes tu vai editar um bruto de 1 hora, 2 horas. Então, ter um negócio desses na hora de cortar é bem interessante. E falando em cortar, a segunda dica tem a ver com isso. Muitas pessoas se limitam a o corte normal, que é vir aqui na Razor Tool, pegar, cortar, aí tu vem aqui, clica aqui no V pra vir nessa Selection Tool, aí tu seleciona, delete, aí depois tu pega e junta. Gente, essa, na minha opinião, não é uma maneira que eu utilizo de cortar. Quando eu tô cortando vídeo, eu realmente não uso isso não. Tem outras maneiras de cortar que eu acho mais interessante e que eu já vou ensinar agora, ó. Só pra ficar mais organizado, eu não preciso mais de tudo isso, então eu vou pegar aqui e deletar. Cliquei na tecla delete e vou mostrar aqui com o que tem, o que que eu acho interessante pra cortar. Pelo menos essa é a maneira que eu gosto de cortar e que eu acho interessante no meu dia a dia. Então como é que eu gosto de cortar vídeo? Como é que eu acho eficiente, rápido e dinâmico? 2 maneiras que eu uso. E eu geralmente alterno entre essas 2 maneiras e vou utilizando o que eu acho melhor em determinada situação. Aí depende do contexto, mas primeira maneira, tipo, tô aqui com esse ponteiro azul que mostra o frame exato do clipe, ó. Vamos supor que eu quero cortar tudo que tá atrás desse frame. Ao invés de eu ter que ir na Razor Tool, clicar, clicar na tecla V, clicar em delete, aí pegar, fechar, ó, é muito mais rápido e economiza muito mais tempo, ó. Tá assim, tá normal aqui o clipe.
Eu quero pegar tudo que tá atrás. Eu simplesmente clico na tecla Q e cortou tudo que tá atrás. Aí, é uma maneira que eu acho interessante, que eu realmente gosto de cortar dessa maneira. Eu utilizo isso no meu fluxo de trabalho normal. Eu vou clicando na tecla L, às vezes até em 2x, aí chegou: "Ah, quero cortar tal parte". Clico na tecla Q. Ah, tá em movimento, ó, tá em movimento, tecla Q, cortou. Aí eu vou ajustando, analisando. Eu meio que tô acostumado, mas se tu não tem tanta confiança nisso, corta e já vai vendo como é que ficou, vai ajustando, vai vendo se tu cortou exatamente o que tu queria ou se tu não cortou mais do que tu devia. Outra coisa importante, isso aqui é um delete que tira tudo que tá atrás. Então, por exemplo, vamos supor que eu botei um marcador aqui, tem esse marcador verde aqui. Se eu clicar na tecla Q, vai destruir esse marcador, ó. Cliquei na tecla Q, destruiu. Então, é um negócio que, tipo, destrói tudo mesmo que tá atrás. Aí, outro negócio que é interessante, mas eu realmente não utilizo muito, é que se tu clicar na tecla W, faz o contrário, tipo, destrói tudo que tá pra direita, ó. Enquanto na tecla Q destrói tudo que tá pra esquerda, a tecla W destrói tudo que tá pra direita, ó, destrói tudo que tá na frente, ó. Aí fica de conhecimento adicional. Outra maneira que eu utilizo pra cortar vídeo, tem a ver com a Razor Tool, só que aí, tipo, é um pouco mais agilizado, que é o quê? Eu venho aqui no C, Shift, e no Shift pega tudo, tipo, se tivesse outra mídia aqui em cima, e eu clico, tipo, corta a outra mídia que tá em cima. Aí depende, tá? Aí depende se tu quer cortar a mídia que tá em cima ou não. Mas, necessariamente eu acho que tu vai ter que cortar por causa que a etapa seguinte é tu vir aqui, selecionar e Shift Delete. Tu dá um Shift Delete, tu não faz um delete normal. O delete normal é tipo assim. O que eu faço que economiza tempo é cortar assim, no Shift Delete, porque quando tu clica corta no Shift Delete, tu meio que já economiza o tempo de ter que fechar aqui essa lacuna, tipo, fechar esse vazio. Ó, clico no Delete, aí tem que vir aqui e clicar no Delete, ou vir aqui e selecionar e puxar. Isso eu não acho prático. Pelo menos na etapa de corte, eu corto assim, ou com o Q, ou vindo aqui com a Razor Tool, aí essa é na etapa de corte. Na etapa de corte, eu acho isso interessante. Depois que tu terminou a etapa de corte, e tu precisar por algum motivo, nossa, faltou cortar alguma coisa, aí tu faz as coisas com mais calma, mas ficar cortando dessas maneiras que eu mostrei até agora, eu gosto de fazer por causa que economiza tempo. Galera, sobre a terceira dica, tem relação na tua organização da tua área de trabalho. Por exemplo, vocês notam que tem um monte de coisa aqui que eu não utilizo? Tipo, esse metadata, eu não utilizo isso daqui. Ou, sei lá, tem esse text. Esse text, em alguns momentos eu vou utilizar. Mas, tipo, agora, na parte de corte, por exemplo, eu não vou estar utilizando isso daqui. Dependendo da tua etapa que tu tá fazendo na edição de vídeo ou na tua função, tem janelas que tu não vai utilizar. Então, por que tu vai manter esses negócios abertos, sendo que isso meio que atrapalha na tua organização? Às vezes tu quer acessar uma janela, só que essa janela não tá à mão, e isso faz com que tu perca mais tempo tendo que procurar as coisas. Se tu não tá utilizando uma janela, fecha ela. Ctrl W. Ctrl W fecha a janela. Ou tu pode vir aqui, clicar nessas 3 barrinhas, close panel. Audio Mix não tô utilizando agora, então fecha. O que tu não tá utilizando agora, ou o que tu não vai utilizar logo logo, eu acho, pelo menos pra mim, eu gosto de ficar fechando. Então, por exemplo, esse Media Browser eu nunca uso isso daqui. Sério, eu não uso isso daqui. Tem até a sua utilidade, mas eu não uso, então vou fechar. Graphic Panels, não tô utilizando agora, então fecha. Frame.io, fecha o Frame.io. Volumetric Color, fecha o Volumetric Color. Aí, sei lá, tô aqui na minha sequência, na minha timeline e sem querer eu fechei. Vou fechar mais ainda, ó. Fechei o negócio da timeline. Tu vem aqui em Window, vem em Timeline e adiciona a timeline. Se tu fechou um painel sem querer, tu pode vir aqui em Window e procurar todos os painéis do Premiere Pro e adicionar eles de volta. Ah, tem aqui o painel importantíssimo, o painel Project. Só antes eu vou clicar aqui 2 vezes pra voltar a timeline, ó. Mas, ó, tá aqui o painel Project, ó, Ctrl W. Fechei o Project, e agora o que que eu faço? Tu vem aqui em Window
e procura projects. Procura teu projeto aqui, ó. Voltou, tipo, tu não perdeu. Teu projeto tá aqui. Se tu fechar algo importante sem querer, tu pode vir aqui em Window e selecionar de novo. E até mais pra deixar essa dica mais completa, tu pode utilizar outras áreas de trabalho, ó. Pode vir aqui e fazer a área de trabalho starter. Ó, utilizar a área de trabalho starter, essentials, com coisas essenciais. Tu pode vir aqui e utilizar áudio, pra trabalhar com áudio. Gente, tu pode utilizar tanta coisa, tipo, tem tanta possibilidade de timeline aqui pra a etapa da tua edição de vídeo. Tu pode vir aqui no All Panels e ir customizando a tua própria timeline, sabe, tipo timeline não, tua própria área de trabalho, ó. Tu pode fechar o que tu não quer, tu pode pegar e posicionar as coisas da maneira que tu quer, tipo, o Premiere Pro ele te dá muita liberdade pra te fazer o que tu quer. Então, tu pode ir se organizando da maneira que tu achar melhor. Ó, eu quero uma timeline onde eu não quero progress, então eu vou dar Ctrl W. O audio clip, eu quero o audio clip, mas eu quero que o audio clip fique, sei lá, fique aqui. Eu quero deletar o Essential Sounds, o info. Gente, tu pode ir customizando a timeline do jeito que tu quiser, da tua maneira, do jeito que tu achar melhor. Inclusive, se tu veio de outro software de edição, tu pode tentar deixar a tua área de trabalho o mais parecida o possível com o teu software de edição antigo. Se eu falei timeline em algum momento de novo, tô trocando os nomes, é área de trabalho. Mas, galera, tu pode organizar, e depois que tu organizar, tu pode vir aqui em Window, tu pode vir aqui em cadê Workspaces? Ó, tu pode também mudar de Workspace aqui, mas tu também pode vir aqui e salvar uma nova Workspace. E tu pode deixar o nome que tu quiser, tipo, ó, o nome que tu quiser. Tu pode deixar aqui, sei lá, principal, tu pode botar o nome de outro software de edição aqui, que aí tu montou uma timeline baseada em outro software de edição. Timeline não, Workspace. Workspace, pessoal, me perdoem, mas, tipo, tu pode montar uma Workspace com baseado em outro software de edição e salvar e ok. E, sei lá, tu tem uma workspace, deixa eu ver, sei lá, tu tem aqui o color. E espera, cadê as coisas de cores? Gente, eu dei uma modificada aqui nessa workspace. E agora, eu queria que ficasse com as coisas de cores. É justamente isso que eu quero mostrar. Gente, tu pode vir aqui em Reset to Saved Layout e vai meio que restaurar. Vai restaurar pra workspace como ela era antes, ó. Ó, voltou todo esse negócio de cor que eu tinha tirado antes. Isso já estava assim, nossa, isso foi muito bom pra me exemplificar. Tipo, eu dei umas modificadas antes e tirei os negócios de cor. Mas se tu vir em Reset Save de Layout, ele vai, tipo, ficar como estava salvo. Então se tu não salvou pra ficar dessa maneira, a questão aqui da workspace de cor, vai ficar assim. Então, tipo, uou, é muito bom pra se guiar assim. Aí tu pode usar e modificar aqui, salvar as coisas, salvar tuas workspaces personalizadas e ter os negócios organizados da tua maneira, o teu fluxo de trabalho, a tua área de trabalho, galera, economiza bastante tempo. Economiza bastante tempo. Ainda mais que tu já deixa um padrão fixo, sabe? Ficar mudando o padrão toda hora ou ficar, tipo, meio desorganizado, ficar numa workspace que tu não se sente confortável, tu até pode se acostumar, só que eu acho mais fácil tu deixar da tua maneira mesmo. Então essa foi a dica número 3. Então, pessoal, a nossa dica número 4 é em questão de organização. Por exemplo, vale muito a pena e vai ajudar bastante no teu projeto, ainda mais se for um projeto em conjunto que tu tá trabalhando com outras pessoas, é a questão de tu organizar as mídias direitinho e tirar um tempo pra pegar, fazer diferentes pastas, organizar com diferentes nomes, separar os arquivos, as mídias, as músicas que tu vai utilizar. Então, antes de tu de fato começar o projeto, é muito importante que tu tenha uma etapa de organização, porque isso também
otimiza bastante a questão do fluxo de trabalho. Ajuda bastante. Por exemplo, tem essas várias mídias que eu separei e importei aqui para o vídeo. Eu posso selecionar todas elas, colocar aqui em projeto, pegar aqui tudo de novo e deixar aqui em vídeo. Aí eu posso criar uma pasta clipes e pegar e colocar aqui tudo dentro de clipes. Aí em vídeo aqui, por exemplo, eu posso deixar também uma pasta para B-rolls. Ó, uma pasta para B-rolls. Aí eu também posso deixar uma pasta aqui para tela verde, que aqui ficariam elementos visuais que tem um fundo verde, e aí com o próprio Premiere eu consigo tirar esse fundo verde e deixar apenas o elemento, o efeito especial. Então, tela verde, posso deixar aqui uma pasta para overlay, e tu organiza da maneira que tu achar melhor. Não tem uma regra específica para organização, mas é importante que tu organize e bote as mídias nas respectivas pastas que são coerentes a elas. E, por exemplo, aqui eu já tenho uma base pré-pronta com pastas já prontas previamente selecionadas, onde eu só copio essa base e utilizo em outros projetos. Aí tem aqui vídeo, aí eu já posso colocar coisas aqui em vídeo. Tem aqui uma para áudio, onde vai ter aqui a ambiência, a questão dos efeitos sonoros, que são sound effects, trilha sonora, que é a questão da música, voz, que é a locução, que eu posso utilizar aqui no vídeo. Aí outra coisa interessante é a gente fazer uma pasta para sequências que, no contexto de tu tá trabalhando com várias sequências, várias timelines diferentes, é interessante que tu tenha organizada as sequências. Então, ó, nessa pasta ficam só as sequências diferentes timelines do teu projeto. Por exemplo, eu tenho esse projeto, e dentro desse projeto eu quero criar uma nova sequência. Eu venho aqui em Sequence e crio uma nova sequência. Aí eu boto a sequência aqui na pasta de sequências. Aí, por exemplo, vocês estão vendo que, diferente desses outros clipes, esse aqui em questão tem esse ícone diferente? Esse é o ícone que representa que isso aqui é, na verdade, uma sequência. Então, essa aqui é a sequência com todos esses clipes aqui, ó. Quando que eu cliquei aqui, ele deu aqui a sequência. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, posso deixar em List View, vou vir aqui na minha pasta. Ó, sequência 2, aqui é a sequência do número 2. Eu posso pegar aqui e arrastar pra cá e deixar a pasta aqui em sequências. Aí nessa pasta eu só vou deixar minhas sequências. E é uma maneira de organizar, então aqui estão os clipes, aqui estão as sequências. É importante que eu saiba onde cada coisa tá, de forma organizada. Aqui eu posso deixar a ambiência, aqui os efeitos sonoros, aqui é trilha sonora, voz. Esses 2 aqui, exports e saídas. No caso, essas 2 pastas são coisas que não vão estar nem no Premiere Pro. Essas 2 pastas servem para o seguinte: aqui a gente usa isso aqui, tipo, por exemplo, aqui tem essa pasta aqui, projeto. Aqui a gente salva o projeto do Premiere Pro. Então a gente vai pegar aqui, vem em File, Save As, aí aqui eu deixo salvo no projeto do Premiere Pro. E a outra pasta que é o exports e saídas, é pra mim fazer a exportação. Então, por exemplo, terminei de editar o que eu queria editar, ó, venho em export, deixo aqui em exports e saídas selecionado, e aí deixo do jeito que eu quiser, mudo o nome, se eu quiser também mudar alguma definição aqui eu já mudo e export. Então pessoal, dica muito importante é a questão aqui da organização. Se organizem, que isso também economiza muito tempo. E a última dica é uma dica bem básica, mas, gente, o básico é importante. Muita gente não segue o básico, faz as coisas erradas, perde tempo e fica tudo uma bagunça. Memoriza atalhos. Memoriza os atalhos mais importantes do Premiere. Provavelmente o atalho de corte tu já vai ter memorizado, o C. Mas, ó, o outro atalho que eu tinha falado no vídeo, o A é importante que faz isso. V pra vir aqui, também é importante. Essas coisas são básicas. Provavelmente tu já deve tá sabendo fazer isso, mas outras coisas importantes, tipo, se eu clicar Alt e girar o scroll, que é a roleta do mouse, ó o que eu faço. Isso é bom pra minha navegação durante o uso aqui do Premiere Pro. Deixa eu ver.
Ctrl A, selecionar tudo. Ctrl A é importante. Outro atalho, interessante de copiar. E o copiar, não tô falando do Ctrl C, que provavelmente já sabe o Ctrl C, eu posso vir aqui Ctrl C, Ctrl V. Copiar as coisas. Só que não é esse tipo de copiar, é o duplicar, eu acho que é duplicar, é o nome específico disso, que é o quê? Tu clica, aí tu segura Alt, arrasta segurando Alt, larga, e tu fez uma duplicata mais precisa, tu duplicou de uma forma mais controlada. Pode selecionar mais coisa, clicar Alt, arrastar segurando Alt, largar, duplicou. Eu não sei se falar que é mais controlado do que o Ctrl C do que o Ctrl V é a maneira certa, mas é uma maneira que eu gosto bastante de utilizar, durante meu fluxo de trabalho. E essa timeline tá bem feia, tá me dando agonia, eu vou apagar tudo. Aí o que que eu faço? Ctrl A e delete. Tem uma tecla escrita delete, ela serve pra te deletar. É bem mais prático tu usar a tecla delete do que tu vir aqui, aí clicar com o botão direito, aí vir em onde eu nem sei onde fica o delete, ó. Cadê delete, delete? Ó quanto tempo eu tô perdendo. Hã, galera, eu nem sei onde ficou o delete, eu só clico na tecla delete. Clear? É, clear. Ó, ó quanta coisa, quanta mão. Sendo que é bem mais de boa tu clicar, delete, ou clicar Ctrl A, delete. Utilizem os atalhos. Deixa eu ver, se tu clicar o Alt aqui, ó, também, ó, aumentar e diminuir, ó, 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 essas coisas fazem diferença, gente. E poupa tempo. É bem mais interessante tu ir nos atalhos do que tu, clicar com o botão direito, ou clicar aqui em alguma coisa pra achar. Então, é isso, gente. O vídeo é esse. Passei aqui 5 dicas para te aumentar teu fluxo de produtividade aqui no Premiere Pro. Aqui eu passei o ouro de forma gratuita. Então, se tu valoriza o ouro que eu passei, deixa o like, se inscreve no canal e manda um comentário para fortalecer. Eu te ajudei, então, por favor, me ajuda fazendo essas coisas que são bem simples e bem rápidas de se fazer. E me ajuda muito e me ajuda a trazer mais conteúdos gratuitos interessantes aqui para vocês. Porque, gente, não, sério, que eu ensinei aqui pode até parecer simples, mas eu demorei bastante pra me acostumar e pra essas coisas fazerem sentido pra mim. E eu tô passando isso pra ti de graça. E então me ajuda, por favor. Deixa o like, se inscreve e comenta. E muito obrigado por assistir e até a